noite, amiguinhos. Centésimo Vocês estão me ouvindo? quadragésimo. Estamos ouvindo maravilhosamente o senhor Vitor, que nos acompanha aí em movimento. A gente torce para que ele fique apenas na escuta e não tire os olhos da pista, né? Nós temos aí, aqueles que nos acompanham há mais tempo, sabe que nós temos uma ocorrência nos nossos registros, nos nossos anais. Não queremos repetir aquele, né? Você sabe que Verdade. o programa aqui é tranquilão, tem gente que faz Teve um tomando uma. programa, eu não sei qual foi o número, né? Mas tivemos um evento automobilístico. Exatamente. Tivemos ao vivo não, porque é Ao gravado, vivo. né? É, Entendeu? Mas é gravado, mas também não é editado, aquele, né? Aqui, assim, nunca editamos nada, o que a gente fala fica. Mas aqui é um bate-papo tranquilo, né? A gente tem até membros aí que despertaram até uma certa preocupação com a gente por levado em ingestão de teor alcoólico, mas graças a Deus isso já ficou no passado. Beleza. Bom, Mas é uma vez por semana apenas durante o programa, tá? Só para vocês. nos deixa mais É. aliviados, nos deixa mais aliviados. Bom, é o seguinte, 140º encontro, contagem regressiva para o 150, que eu não sei se vocês vão querer fazer alguma coisa diferente, especial. Precisamos acertar, no programa 100 a gente fez. A gente poderia até fazer um programa 150 com convidados especiais aí, né? Pessoas que ao longo do caminho estiveram conosco aí, fazer uma... Seria legal, mas vamos ver, vamos pensar. Se não fizer, o encontro aqui já é bom. Deixa eu começar pela Tati hoje, né? Deixa pelo meu cavalheirismo, mas, pô, ela entre nós aqui acompanha a política bem em cima, faz um trabalho legal com o ranking dos políticos. Tati, muita gente, eu acho que o próprio Lula imaginava, e a gente teve uma impressão logo no começo, que o governo ia ter uma base parlamentar mais sólida. E eu acho que o Lula estava se achando aí, imaginando que por ter sido eleito poderia aí desfazer tudo que bem entendesse. E nós vimos aí praticamente duas derrotas seguidas, né? O PL da censura, que alguns chamam de fake news, e a questão em relação ao Do marco do saneamento. saneamento, né? E o Arthur Lira já deu algum sinal em relação à questão, o próprio Rodrigo Pacheco também falou sobre isso, sobre a questão da Eletrobras. E aí, o Lula não vai ter tempo tranquilo ou ele já talvez aí encontrou um caminho para melhorar a articulação, que é esse nome bonito que o pessoal dá para aquilo que a gente sabe o que quer dizer. Primeiro, assim, eu na minha ingenuidade, na positividade, né? Eu falei, os parlamentares estão querendo melhorar a articulação, quem sabe, né? Não estão indo em busca de uma agenda propositiva para o Brasil, né? Pô, e aí, Lula, vamos fazer projetos, né? Que ajudem a alavancar a economia. Aí caí em mim e falei, não, né? Eles querem cargos, verbas, emendas, do orçamento secreto, inclusive, que se Mas enquadra tem dentro. orçamento secreto? Eu achei que só tinha agora emendas Não, parlamentares. emendas do relator, né? É, Que emendas do são, relator, agora isso, é agora é outro esse nome, nome. emendas do Antes relator. que Não era pode só falar antes mais que era orçamento secreto. orçamento secreto. A gente tem que tomar cuidado Então, com as assim, palavras, hein? Estamos num tempo a complicado. gente não pode ter muito ânimo aí quando vê algumas ações vindas do nosso parlamento. Mas, enfim, pelo menos estão, né, bem ou mal, segurando algumas bombas até agora. Teve duas derrotas na agenda econômica, né? A marco de saneamento, que trouxe muito investimento, foi uma tratorada, assim, foi uma oposição muito forte. Então, deu uma animada. Parece que esse Congresso não está muito afim de brincar com esse tipo de coisa. Da mesma forma que a gente não está vendo muita receptividade sobre reverter a privação do Eletrobras, que a gente vai falar disso. Então, não me parece que ele vai ter nenhuma facilidade de passar esse tipo de coisa, assim espero, né? Ô, Vitor, você acha que isso é uma circunstância do momento, que o Lula estava apostando numa base mais sólida, mas e a partir de agora o governo se articula mais, ou isso vai ser, acho que uma tônica recorrente, cada pauta dessa, vamos dizer assim, de ruptura com aquilo que já foi votado no passado, vai ter insucesso? acho que essas pautas Esse de. placar, complementando, este placar vai se ampliar ou o Lula joga para conseguir empatar o jogo e virar? Não, veja, eu acho que enquanto a agenda dele for uma agenda de desconstrução de assuntos que já foram sacramentados, né, e inclusive são considerados como ganhos institucionais, eu acho que ele perde.
vamos reverter a privatização. Já passou. Então, esse governo é tão ruim que eles ficam olhando para o passado, né? Eles ficam querendo modificar o passado, destruir o que foi feito, não olham para frente, né? Então perderam aqui, bom, perderam a questão do saneamento, essa questão da PL, das fake news, que eles já tentaram também lá atrás fazer controle social de mídia, isso é uma pauta antiga, do desejo antigo né, do DNA autoritário petista. Também acho que tem dificuldades, revisitar privatizações vão ter dificuldades, autonomia do Banco Central vão ter dificuldades. São temas que, no meu entendimento, já estão sacramentados. E você tem um Congresso, por mais que a gente possa duvidar da idoneidade, da capacidade mesmo de fazer oposição, ainda ele é um Congresso com um viés um pouco mais conservador ou liberal, então um pouco mais à direita, né? Então, nessas pautas, eu imagino que ele vai perder sempre. Outras pautas, não sei, né? Aí é uma outra conversa, porque assuntos que não estavam sobre a mesa, por exemplo, essa lei o tal do presentinho lá dos 200 bilhões, é coisinha mais populista, né? Essa coisa que todo mundo se beneficia e tal. Eu acho que ele tem condição de fazer a maioria, mas essas pautas de desconstrução, a probabilidade dele perder, para mim, é alta. Que Felizmente, né? gasto de energia, né? Cadê Então, e o aí conselheiro ali? a gente não Gastar vai para energia. frente, né? Enfim. Você gasta o seu tempo tentando desconstruir um negócio que já foi feito e que está dando certo. Aí fica. Nós vamos passar 4 anos nesse andar de caranguejo. Ô, Xará, Uhum. você acha que essas ações do governo que não tiveram sucesso até agora seguirão assim? E amplia a pergunta no seguinte sentido: elas fazem parte da construção de uma narrativa que visa reescrever o passado? Eu acho que está sendo muito filosófico, a coisa é mais Mais simples? chão, né? É cabidão. Onde tiver oportunidade de colocar algum lugar para colocar os companheiros, nós vamos atrás. É basicamente isso. Não Então, quer tem. dizer, se a Eletrobras deixa de ser um cabide, que Eletrobras, volte a sê-lo. saneamento, isso aí. Assim, você está sendo Você acha que eu estou muito sendo muito filosófico. ideológico, filosófico É, ideológico? não, É mais não é isso banal. não. É, só para ter lugar onde colocar o pessoal, senão, pô, onde esse povo vai ficar, entendeu? Esse é o problema. E aí, isso E, esbarra um pouco naquela ideia do marco fiscal, que parece um assunto que não avança, né? Entendeu? E, pois é, aliás, a essência dessas medidas vai contra o que seria a essência de um marco fiscal, que é organizar contas públicas, né? Você de um lado fala em marco fiscal e do outro lado você tem medidas que você quer acomodar a galera, né? O que naturalmente aumentaria o gasto público. então, mas é que o pessoal vive da mão para a boca, não tem muito essa coisa, né? Não, vamos pensar o Estado ao longo né, no longo prazo, tal, esquece, não existe isso. É só é só o curto prazo aqui, como é que a gente vai se arrumar aqui? Não Então é mais tem, banal. é É, muito mais, eu acho. Agora, eu acho que essa questão aí do perfil do Congresso faz todo sentido. O William Hack escreve hoje no coluna no Estadão dele, ele fala justamente disso, que essa falta de base, claro, tem toda essa questão fisiológica também, né? O governo, tem uma notinha hoje bem interessante, também no jornal, essas colunas políticas, o PV tem 6 deputados e faz parte da federação com o PT. E os 6 deputados estão revoltadíssimos e estão planejando sair do PV, Estão saindo da base. inclusive, inclusive sair do partido, tal. Por quê? Porque mesmo estando dentro da federação com o PT, eles não conseguem nada, eles não conseguem nenhuma coordenação, nossa, que surpreendente, né? O PT é tão o, P- o democrático, PT, né? o PT domina tudo, né? O PT não Quer tem ocupar essa. todos os espaços, tal. Então, você imagina, se eles não fazem isso com o pessoal da base, você imagina da própria federação, você imagina o que eles fazem com o cara lá do Republicanos, que em tese
tá na base, né? Mas só uma tese assim muito distante. Então, assim, fora esse problema do PT ser hegemônico, né? Ter essa tendência hegemônica, você tem sim essa leitura já foi feita quando acabou a eleição em outubro, né? No primeiro turno, que é um congresso mais à direita. Isso tem sua influência também, não é só fisiologia. Eu acho que também tem, né, natural, Ideologia. mas não é só não. Eu acho que tem sim uma questão de perfil aí. E tem, além de tudo, tanto no caso da Eletrobras quanto no caso do saneamento, um ataque ao Congresso, porque foram Exatamente. leis votadas de maneira Dentro definitiva, né, do depois de trâmite muito. legal do Congresso. Exatamente. E aí você vai lá e na base da canetada você quer mudar uma votação que foi feita, né? Sem quer dizer que uma lei não possa ser mudada, né? Óbvio que pode. Você não faz parte do teu, né, da sua forma de governar, você vai lá e vai tentar. Mas na base do decreto, na base do STF, quer dizer, Mas nós realmente tivemos E é tão uma coisa cedo complicada. também, né? Pois Logo de é, cara. exato. nós tivemos essa semana em relação. Essa semana? Ou na semana passada, mas recentemente, nós tivemos a declaração do ministro Flávio Dino, sem nenhum desconforto, dizendo o seguinte: que se essas forças não quiserem aprovar o PL contra as fake news, essas forças que ele quis dizer era a maioria do Congresso, né? Porque Exato. precisa provar alguma coisa, né? Pelo que eu entendi, né? Eu acho que essas forças que ele quis dizer é a maioria, né? Dos representantes da população. Não quiserem, nós temos outras ferramentas, então que se dane o Congresso. Ou a gente faz isso através de normativas do Ministério da Justiça, ou a gente faz isso do STF amigo, né? E aí Mas pode falar. só para complementar exatamente esse ponto, hoje a Maria Cristina Fernandes, que é uma pena do PT no valor econômico, ela é exatamente essa linha, é, defendendo a injunção do PT junto ao STF, né, em relação à Eletrobras, dizendo que a Eletrobras, a privatização foi aprovada no Congresso num momento de déficit democrático do Brasil. Nossa, Então, Bacana isso, olha déficit que ponto democrático, entendi. chegamos. Ela não usa exatamente essa palavra, mas ela diz no momento em que a democracia brasileira estava sofrendo ataques. Não estava nas nossas Então, mãos. assim, o Congresso aprovou, mas como a democracia estava sendo atacada na época, tudo que o Congresso decidiu não Não é vale, porque democrático. afinal não era democrático. Então, assim, a reforma da Previdência também não valeu, né? Porque afinal foi aprovada no momento em que a democracia estava sofrendo ataques, né? E todas as leis nos últimos 4 anos não devem ter valido, né? Porque Seguindo a afinal mesma régua. tinha um déficit democrático. Olha o nível, e é uma jornalista muito influente, né? Escreve no maior jornal de economia do O Brasil. Você Právida, né? imagina? Právida não, quer Olha, dizer, eu falei valor econômico, perdão, fiz confusão. olha, olha isso, olha isso. E Né? essa, É uma coisa impressionante. E não, assim, como é que a pessoa escreve um negócio desse? eu sempre tive muita dificuldade em entender as pessoas que, com verdadeira ojeriza aos modos grosseiros do ex-presidente, que associavam isso a um potencial ataque à democracia ou coisa que o valha, né? Que, a meu ver, nunca aconteceu, mas enfim, eu sempre achei ah, estranho que se votasse em defesa da democracia em alguém que se caracterizou, por um lado, em comprar apoio de deputados com mesada, e por outro lado, em vender medidas provisórias para grupos de interesse. Isso não sou eu que estou falando, isso é fartamente documentado. E o STF, na sua decisão em relação ao Lula, não anulou isso. Não foi isso que foi colocado em questão. Este mérito, ele é indiscutível. Porque ele foi julgado lá na primeira instância, no TRF, no STJ, não há dúvida sobre esse mérito. Então eu sempre tive muita dificuldade. E me causa surpresa
que alguns defensores da democracia, que por alguns instantes colocaram seus escrúpulos, sabe-se lá onde, né? Eu tenho uma desconfiança, né? Mas enfim, que colocaram seus escrúpulos, colocaram eles em algum lugar, se sintam chocados agora, temerosos, né? Se sintam surpresos com a fala, que é chocante, a meu ver, do ministro da Justiça, né? Especialmente do ministro da Justiça, né? Assim, parece como se fosse assim um AI-5 ali, né? As falas, os escrúpulos, se dane. Se o Congresso não aprovar o que a gente quer, a gente faz aqui na caneta mesmo, né? E é esse mesmo pessoal que ficou chocado quando numa reunião fechada, né? O Ricardo Salles falou assim, não, tudo aquilo que foi infraconstitucional, a gente passa o trator, né? Entendeu? Esse mesmo pessoal que ficou tão chocado daquilo que foi dito numa reunião fechada e que tratava de matérias infraconstitucionais, é o mesmo pessoal que agora não se choca. Então, assim, a minha sensação, concordo com vocês, é que, de certa maneira, tem um resto de equilíbrio entre os poderes, porque entre o executivo e o judiciário já não há mais independência, na minha visão, e é isso que eu gostaria de introduzir aqui na nossa próxima rodada, mas parece que ainda existe, sobre alguns temas, uma resistência no Congresso, mas sabe-se lá até qual é o poder de convencimento do governo. A minha pergunta é, para mim, está cada vez mais claro que, eu não vou falar conluio, que senão é uma palavra forte, mas que existe uma grande convergência, né? Bem mais educado. Existe uma grande convergência entre o poder judiciário e o poder executivo. De tal forma que não é rara a sensação, e ela é crescente, de que a gente está vivendo na minha opinião, quase como se fosse uma ditadura, não pela força das armas, né, mas pela força da união de dois poderes. Eu queria, voltando aqui na sequência, Xará, a gente está vivendo num tipo de ditadura ou é exagero meu? Acho que um pouco exagerado. É? Não, tudo bem, normal. Acho que sim. Eu sou de um Eu não, extremo. Eu sou um não, ultra. veja só, a gente está aqui falando o que a gente quer ainda, né? Quer dizer, Por você enquanto, pode cuidado. caminhar, pois é, pode caminhar para um outro regime, mas hoje não, né? Veja, é assim, existem critérios objetivos para você medir a democracia representativa, modelo americano, britânico, enfim, né? Existência de partidos, independência de poderes, enfim. Tem um ou outro déficit, né? A gente está vendo aí, né? Quer dizer, inclusive a imprensa tem criticado isso, né? Pelo menos no Estadão que eu leio, com decisões fora da lei. Mas são casos, me parece, casos Mas ainda é pontuais. só o Estadão, né? Os outros ainda não entraram nessa embarcação. Eu não sei porque eu não estou lendo. Folha eu acho pouco provável, talvez o Globo comece também, não sei. Mas, enfim, o fato é que já começa a ter um desconforto a respeito disso. E é meio pendular, né? Você teve a eleição de um outsider, que, enfim, incomodou todo o establishment. Aí o pêndulo volta, né? E teve. Assim, o 8 de janeiro fez muito mal, né? A todo esse. A toda essa Ofuscou um discussão, pouco. porque você fica muito focado naquilo que aconteceu, né? E tudo o resto perde um pouco, quer dizer, fica tudo distorcido, né? Em torno desse evento que, enfim, você vê, é golpe, não é golpe, prende essas pessoas, tal, como se estivesse resolvendo o problema da democracia brasileira. Se não tivesse acontecido o 8 de janeiro, digamos, o pessoal estava acampado até hoje, ou talvez não, né? Já tivesse se cansado, mas estava acampado até hoje na frente dos quartéis pedindo intervenção. E assim, nada teria acontecido, né? Eu acho que os erros desse governo não teriam nada para serem relativizados. Não teria nada que Isso, para você, tirasse o foco, exato, né, do dos erros quão desse ruim, governo. esse governo É. consegue ser, superando o mais pessimista dos pessimistas. Meu caso, Então, por exemplo. acho que, assim, não é uma democracia perfeita, mas estamos longe de um regime, bem longe do regime ditatorial, né? É bom, é assim, é que se a gente usa a palavra, é que nem falar, Genocídio? sei lá, genocídio, né? Para usar uma palavra. Fascismo, genocídio, Fascismo, tal, comunismo, acaba mesma coisa. gastando a palavra Já me quando ela convenceu.
Já, já me Quando você convenceu. for precisar usá-la de Já fato, vou, já vou vai mudar ter. meu voto aqui ao final. Mas já me convenceu, concordo. Eu concordo. Tá vendo como é legal a gente conversar com pessoas assim, né? Não tem um compromisso com o erro. É verdade, eu acho que tem aí você traçou um paralelo importante. Mas você, Tati, já que bom, o Xará eu já quase já me convenceu que nós não vivemos numa ditadura, mas eu também acho que não vivemos numa democracia. Já temos alguns sinais de exceção aí. O que que você acha? Acho que os argumentos do Guterman foram muito bem apresentados, do o uso da palavra em vão, de uma forma leviana, né? A gente tem que evitar isso, como outras expressões por aí. Mas eu tô com um grau de preocupação muito alto, até porque assim a ditadura ela nem sempre se instaura de uma vez e com um golpe à base da força, né? Às vezes ela vai indo a conta-gotas até o momento que a gente perde a mão e aí que a gente vai se olhar e falar assim, bom, acho que o momento chegou, acho que a gente pode agora, infelizmente, falar que a gente está É numa aquele ditadura. processo de cozimento, né? Você vai sendo Do cozido saque, né? Acho que a pergunta, talvez, do Porto deveria ser, não é se estamos numa ditadura, se estamos caminhando para Caminhando para isso. Então, E aí eu melhor. isso. Essa é uma Corrijo aqui, outra pergunta. acredito corrijo aqui a minha plenamente sim. pergunta. Estamos caminhando para? Depois você me diz, Xará. Estamos caminhando para isso e a gente tem alguns indícios, né? Primeiro, o índice de liberdade de imprensa no Brasil está numa marca muito ruim, quando tem um ranking global, lá a gente está no laranja, na posição 100 já, de tralalá, acho que de 180 países. A América Latina como um todo está ruim, o Brasil também está bem ruim, e acho que a questão principal, né, que define a democracia é o sistema de pesos e contrapesos, né, o checks and balances, os três poderes, né, cada um com as suas instituições e um equilibrando o outro. E como o Marcelo Porto bem lembrou aqui uns minutos atrás, a gente não está mais com essa independência, principalmente, eu tenho a mesma sensação em relação a judiciário e executivo. Ali virou uma simbiose ali que, né, um vai acariciando o outro como se fosse uma coisa que eles andam meio juntos, o Lula com o nosso STF. E uma prova disso, concreta, foi o que aconteceu em relação ao PL da censura, né? O governo viu ali que ia perder no legislativo, não tinha apoio suficiente para passar, nem Deixou de ser colocou a prova, urgente. Deixou de ser urgente. deixou, falou assim, quer saber, gente, não vamos estressar porque a gente vai perder essa parada, deixa quieto, e se perdesse ia ficar mais feio, né, porque aí ia ficar até pior para o judiciário, porque ia saber que o Congresso é contra, então deixou a bola meio morrer, não sei se vão ressuscitar isso aí, e falou assim, vem cá, Xandão, vamos conversar aqui entre nós, e aí a gente vai resolver entre nós, e resolve mesmo, e é assim que as coisas estão fluindo no Brasil. O Lula não consegue apoio no Congresso, e vai através do judiciário, dando cada vez mais canetadas, interferindo em coisas que não lhe cabem, enfim, legislando, um horror, um show de horror. Dá para citar uma lista imensa aí de exemplos. A gente só tem 2 horas, Tati. Não temos É, tanto tempo assim. então não vou me alongar aqui, mas todo mundo tá acompanhando. E aí, o Mas sim, Vitor? estamos caminhando. Bom, a Tati disse que estamos caminhando, o Xará disse que nós não estamos mais, disse que a resposta não foi, a pergunta não foi talvez a melhor, então vou voltar depois no final para ele, mas e aí? Estamos ou não, Vitor, caminhando para uma ditadura? Acho que ditadura. Não, ditadura prevê que você tenha tolhido o seu direito de ir e vir, enfim, a ditadura interfere muito intensamente na vida de todo mundo. Eu acho que nós temos aqui uma democracia cada vez mais, uma autocracia, um desbalanceamento completo dos poderes, privilegiando um grupo seleto político, né, as elites que tomaram o governo, né, né, os velhos conhecidos nossos sempre. Então, não é. Você, por exemplo, critica o governo nas mídias, eu também, a gente não foi censurado por isso. Por enquanto, né? Pode ser que um dia chegue lá. E se o dia que formos, talvez a gente fale, opa, aqui é uma ditadura. Mas isso não impacta tão diretamente o cidadão comum. Agora, óbvio que isso é uma democracia cada vez mais frágil, onde um poder ultrapassa as suas fronteiras com frequência, né? Ignora essa questão
da equidade entre os poderes, faz o que bem entender e, nesse momento, é aliado do governo de plantão. Eu não sei se essa aliança também perdura para sempre, isso aí pode até não acontecer mais. O fato é que criou-se um monstro ao longo do tempo, que é esse excesso de poder do STF, com ministros que fazem o que bem entender, interpretam a lei como lhe vem à cabeça pelas circunstâncias, decisões monocráticas, né? Então, isso é péssimo, né? Não dá para dizer que isso é uma ditadura, né? Eu diria, mas isso aqui é uma Turquia, talvez. Estamos caminhando para uma Turquia, para uma Rússia. Esses países não são ditadura, mas tem regimes que se perpetuam no poder às custas de uma estrutura que lhes é completamente favorável, sem sufocando a oposição. Acho que isso aí pode até acontecer, né? A gente caminha para uma situação muito mais frágil do que tínhamos antes. Mas ditadura, enquanto a gente puder fazer as críticas ao governo, pegar seu passaporte, viajar, sair do Brasil, fazer isso, fazer aquilo, acho que também é demais. Não acho que seja esse ponto. Então, antes de eu reformular a minha opinião, eu vou reformular a pergunta para o Xará. Xará, estamos caminhando para uma ditadura? Não estamos numa ditadura, mas caminhamos para uma ditadura? Se perguntar, nós estamos piorando o nosso índice de democracia, sim, né? Não sei se a gente está caminhando para uma ditadura, até porque temos um negócio chamado centrão que nos salva, né? Sempre que foi necessário, a gente viu isso no impeachment da Dilma, Do Collor. exato, enfim, sempre que você vai para o pêndulo vai muito para um lado, tem um centro, tem uma geleia, a política brasileira é uma geleia real no meio, né? Que acaba, de alguma maneira, se articulando para A não gente não, deixar a a coisa gente não descambar. sobe, mas não afunda. É isso, fica Exatamente. boiando. É. Fica lá, Fica boiando, tipo assim, aquilo. exatamente, que não afunda, né? E não afunda, mas também a gente não quer fora. Enfim, é isso, esse é o Brasil. Acho que o Brasil não é Venezuela, né? Aquela coisa radical, mesmo, nem Argentina, por incrível que pareça, eles fazem tem muito erro. Eu ia Eu falar uma jurava palavra. que você ia falar muita merda. Putz, eu fiquei com essa impressão. Isso, Eu ouvi econômica, sair, tava quase saindo, mas não saiu. mas do ponto de vista político, os caras é uma democracia. Tava o Macri hoje, agora vai ganhar o cara da extrema direita lá, tal. Os caras têm né, esse vai e vem democrático, né? Mas não é uma Venezuela no sentido de, pô, acabou, né? Não tem mais ninguém. O Maduro vai ficar lá até morrer, né? Então, não acho que o Brasil não vai, não tem isso. Tem o Centrão não salva, Então vamos né? lá. Acatando o argumento do Xará, corroborado pela Tati, do qual eu compartilho, e que vai ser tema da minha bola fora, não vamos banalizar os termos. Então, vivemos numa ditadura? Não, não vivemos numa ditadura. Vivemos numa democracia plena? Longe disso. Longe disso. Quando você tem parlamentares que são punidos pelo uso da palavra, numa afronta direta à literatura do texto constitucional, não dá para dizer que isso seja uma democracia. Quando um ministro de Estado diz o seguinte, que se a maioria do Congresso, que é a maioria do representante da população, não aprovar algo, que eles vão encontrar um caminho alternativo ao Congresso, também não me parece democrático. Caminhamos para uma ditadura? Putz, pode ser que a gente esteja distante. Mas se a pergunta é a direção é essa. Como é que se chega a uma ditadura se não fragilizando antes disso uma democracia? Né? Esse processo ele pode se dar através de uma ruptura, um golpe Apertei o de cabelo. Estado, do dia para a noite, numa velocidade qualquer, ou ele pode se dar num processo mais lento, de fragilização, de perpetuação no poder, de fragilização das instituições. Então, o que eu vejo? Em 1979, nasce um partido político que tem como sonho implementar o socialismo no Brasil. Faz parte de um grande foro de país, chega ao poder, no poder ele corrompe, né, como se fosse um cupim,
os pilares da democracia, né? Substitui o convencimento pelo suborno, financia suas campanhas com desvio de dinheiro público, né? Exagera na dose ao ponto até de perder, mas se articula, volta e segue atentando contra a democracia. Então, se não vivemos numa ditadura, eu concordo que não vivemos, se não podemos banalizar, não podemos, se talvez ainda estejamos distantes de uma ditadura, nós estamos na direção. Vamos para a praia? Vamos. Putz, 300 quilômetros para a praia. Rodei 5 quilômetros, mas estou indo para a praia. Eu acho que é isso que a gente está vivendo aqui. E se a Suprema Corte Brasileira, na minha modesta opinião de cidadão, ela nunca foi essencialmente uma corte exclusivamente jurídica, uma vez que os seus membros são indicados por presidentes e não necessariamente precisam ter um histórico, né, de juiz e tudo. Eu não me lembro, na minha vida, dela ser uma corte tão política e tão para um lado como atualmente, o que, a meu ver, também fragiliza a É democracia. uma casa da mãe Joana, assim, sem precedentes, né? Então, Você veja que assim, nos Estados Unidos o presidente também nomeia, e ali você não pode dizer que é uma corte política. Você pode até. Você tem os ministros, né, com uma vertente aquilo ali, mas eu nenhum até. fica aí dando entrevista, Então, até tenho falando curiosidade de saber, né, das Bom, pessoas. é um negócio vergonhoso. A gente se acostumou com isso, é uma falta de pudor, né, dessa turma. Ó, Né? Os caras se metem em tudo. Você que é de Curitiba, foi bem lembrado aí pelo ministro Gilmar Mendes essa semana no Roda Isso, Viva, né? eu tenho no meu DNA o germe do fascismo. Exatamente. Você tem cara, na minha opinião, Ele quis dar uma consertada depois, mas vou te dizer, né? Aí não adiantou, né? ele que Ele nem deveria ir no Roda Viva, gente, é um absurdo isso. Eles não então, têm que militar, eles têm que ser discretos, ficar na então, deles lá. vamos dizer que Pra... eu vou aqui, por incrível que pareça, entre aspas, defender o Gilmar Mendes. Eu acho que quando ele falava Curitiba, ele estava se referindo àquilo que se convencionou chamar República de Curitiba, que era Foi aquele, isso Não, que a ele gente falou. sabe. né, que era que, É isso então mesmo. foi mais ou menos o Maluf quando falou estupra mais não mata, que com alguma boa vontade você consegue entender assim, poxa, já está cometendo a violência de estuprar e ainda vai matar. Ele não estava obviamente aprovando estupro. Então eu acho que os homens públicos não podem se permitir infelicidades como essa. Quando eles são políticos, faz sentido o cara falar, ele é político, né? Parlamentar tem que falar. Agora, o que estranha, e aí eu concordo com a Tati, é Não, assim, mas juiz? exatamente. O ministro vai, o ministro do Supremo Tribunal Federal vai num programa e diz que o ex-presidente é fascista. Aí eu te pergunto, qual é, se eu- no mínimo de senso ético, assim, aquele basicão assim, né? Aquilo quase que antropológico, que a gente sabe aqueles experimentos que você faz com o macaquinho? Que você dá uma bananinha pro macaquinho e pro outro você não dá, e o macaquinho fica bravo. Então, aquele senso atávico ali de justiça. Como é que o Gilmar Mendes pode se declarar capaz de julgar qualquer coisa que passe por perto do Bolsonaro, já tendo uma fala como essa? Quer dizer, Que é uma militância explícita é já, né? Não tem absurdo, mais cara, a falta de imparcialidade. pudor. Porque no íntimo dele ele pode achar o que ele bem entender, ele pode fazer o que ele bem achar, mas publicamente, tornar público isso, na minha opinião, em qualquer lugar razoavelmente decente, ele se tornaria impedido, né? Deveria se declarar impedido. Mas enfim, bom, não estamos numa ditadura, uns acham que estão caminhando, outros acham que não, mas uma coisa é certa, não estamos numa democracia plena, o que já é muito ruim. Vamos ver o que nos reserva os próximos capítulos. Falando em próximos capítulos, começar aqui pelo Xará, a pessoa mais adequada para falar sobre o tema, e a gente comenta aí. O governo indicou um novo diretor do Banco Central, Galípolo, que era secretário lá da Fazenda. E aí, Xará, qual que é a sua avaliação? Surpresa zero, É, né? é o representante do Brasil no Copom, É isso aí. nas palavras da nossa Da torcida senadora brasileira. Simone Tebet. E é isso, porque afinal você sabe que o Copom é formado só por gringos, Exatamente. que não estão interessados no Brasil. Então, E gente o pouco Galípolo, qualificada, diga-se de passagem, né? totalmente. E o Galípolo vai ser, então, quase o Brasil na Libertadores, mas não, é o Brasil
no Copom. Cupom. É tipo assim, jogo do Corinthians é o Brasil na Libertadores. Claro, Exatamente. porra, vou torcer Isso, pra vamos caramba. nessa. Porra, Isso. vou super torcer, ó, joia. Realmente, assim, é uma coisa inacreditável. E pior, quer dizer, a gente sabe né, toda a história pregressa dele, o cara no currículo dele a gente já conhece. Mas ele tem a oportunidade, nas falas dele, de poder, de alguma maneira, eh, eliminar desconfianças, né? Ele podia dar uma de, Tem uma "Ó, entrevista dele com o Luiz Nassif esque, muito boa. então, é que com Luiz Nassif solta a franga, né? Digamos num terreno neutro, né? Sim, Foi a entrevista na CNN. um pouco mais comedida. Isso, um negócio que você não pode, né? Se mostrar todo, tirar a roupa. E aí ele começa a falar coisas do tipo, não, porque a gente vai lá para tentar uma convergência que é importante entre o Tesouro e o Banco Central. Cara, isso aí já está superado desde, antes do Plano Real. É lá no governo Sarney Desde, que dividiram as coisas, né? exatamente, desde que você separou lá a conta movimento entre Banco do Brasil e Tava Banco entrando no mercado, Central, era mocinho. em 86. Eu era um Desde mocinho. então, não tem convergência entre Tesouro e coisa. Cada um tem o seu quadrado. E, aliás, o Banco Central está tendo que remar mais do que o necessário, porque o Tesouro está remando para o outro lado. A Aliás, não hein, ser, Xará, se todo governo teve alguma medida meritosa, a do Sarney foi essa, né? sim, é assim, vamos acabar com A essa pouca única. vergonha, uma das poucas. A hora que você tem um cara que confunde essas coisas, bom, acabou, né? Não tem, o Banco Central perde o sentido. Bom, então deixa, isso que eu queria falar. O curioso é que procura a palavra inflação nas entrevistas dele. Boa Inclusive, sorte. inclusive, né, ele diz que taxa de juros não combate a inflação, né? Quase que fazendo uma ressonância ao Lula, né? De uma forma um pouco mais Bom, elegante, né? pelo menos ele não diz que piora a inflação, né? Que ele É, pode ir para o lado do Erdogan, né? Que, isso. que- que defendia que piorava. Pelo menos ele diz que é inútil. E aí, Tati, a indicação do Galípolo é uma indicação com viés político para algo que deveria ser técnico, apesar dele não ser um político? É, é político para o lado que o Lula pretende levar o Brasil, infelizmente. Agora eu tenho mais perguntas que comentário. Não sei se alguém sabe me responder, mas qual que é o cronograma agora de troca de diretores do Banco Central, A até gente, culminar numa maioria ali que acho que é 26, não ferrou é de isso, vez, Xará? né? Então, tem mais dois no ano que vem, mas você sabe uma coisa? Isso é uma coisa que tem se comentado no mercado, que é o seguinte: o Galípolo é o próximo presidente do Banco Central, né? Mas isso Ele não foi é um colocado, dado, é uma isso foi especulação. colocado, assim, obviamente, ninguém vai falar isso hoje, mas todo É a mundo já tendência sabe. natural, né? Segredo de polichinelo. E aí, o que acontece? Está num colegiado, e você tem o presidente. É mais do que natural que aqueles membros menos técnicos, né, de áreas menos técnicas, acabem, acabem sendo influenciados. Se você tiver uma reunião bipolar, putz, você aponta para o futuro e não para o passado, né? Porque cada vez mais, isso ano que vem vai ficar mais claro, o Roberto Campos vai ser o passado e o Galípolo vai ser o futuro, né? Mas Então, talvez depende essa. muito quem está lá, né? Quem são os Então, mas demais esse é o diretores. E se ponto. eles têm convicções ou não sei. Então, alguns têm, outros não. Não é É assim. para fazer estrago, você não precisa Se de você todos, né? Se você é, é, tem é, di- dois ou é, di- três, é diferente do Fed, em que você tem os presidentes dos Federal Reserves regionais votando, né? Então, cada um é presidente de um Fed regional. Então, eles têm
Vitor, tá fazendo um eco no seu. Pessoal, Eles não, têm- na verdade eu tô num lugar cheio aqui. Melhor você eu tenho pôr um no compromisso. mute. Não, é que eu tenho um compromisso familiar, vou ter que Ah, desligar. Tá bom, até Mas semana antes que de vem, meu dizer, amigo. o Galípolo é o Tombini do Lula e vai fazer muita besteira a partir de 2024. Até lá não, porque ele é minoria, mas depois Deus nos acuda. É eu isso. tenho receio que você acha que comece a fazer 24 antes. é a É que é o prazo F, do Roberto Campos é até data o F? final do 24. 25 e 26 vai ser um Deus nos acuda. Na verdade, vai começar já antes, já em Tchau, Vitor. Valeu, um 2024. abraço. Tchau, Vitor. A Tchau, tchau. próxima batalha. Tchau, Vitor. A próxima batalha do BC não é agora, é ano que vem, porque vai chegar um certo ponto em que o BC vai ter que parar de cair a taxa de juros, e aí sim nós vamos estar ali meados do ano que vem, e aí sim a batalha, porque aí vai faltar 6 meses pro mandato do Campos, Galípolo crescendo, aí eu não sei, eu acho que já tem mais 2, e aí a coisa pode complicar, né? Teve as últimas atas já existe uma 8-2, né? Já existe uma certa dissidência, né? Não, 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 por enquanto Eu acho tá que teve tudo uma votação, unânime. eu acho que teve uma Não, votação isso oito a foi lá dois, atrás. Não, né? Dessas últimas foram oito recentemente a não. zero, né? São 9-0. 9 a É 0, oito a perdão. zero porque o Bruno Funchal tá fora, né? Fora, Então, exatamente, isso aí. Bom, então é o seguinte, nossa próxima dúvida é falando aqui de mercado, da percepção do governo em relação ao seu papel, né? Em caso de política monetária, deveria ser bem imparcial, não deveria ser tema das suas colocações, apesar de que isso também é sonhar demais, né? Porque o sim. próprio Trump lá reclamava pra caramba do Federal Reserve. Então, presidentes reclamarem de bancos centrais não chega a ser uma novidade. Agora, por exemplo, nós falávamos anteriormente, queria falar especificamente agora, de forma geral, especificamente. O governo fala em retrocesso lá na Eletrobras, inclusive a EGU, né, questionando a questão do peso do voto do governo, né, limitado aí a 10%. Eu fico imaginando um gestor gringo, né, como é que vê isso, né? E essa é a repetição daquilo que a gente diz que no Brasil até o passado é incerto, né? E isso é a prova concreta disso. Xará, né, no mercado isso repercute muito mal, né? Opa, isso aí é. Você fez uma compra de um ativo com base em uma regra, acreditando que essa regra iria continuar no tempo. Isso aí significa bater a carteira, né? De quem comprou, né? Você está simplesmente batendo a carteira. E eu acho que Ah, tem, mas não é justo, tal. Eu não sei se é justo ou injusto. Foi a lei aprovada, sim. né? E o que é Acabou. pior, né? Essa é uma medida, a meu ver, eu queria ver o que a Tati pensa sobre isso, que ela vai muito além a questão da Eletrobras em si, porque ela gera uma insegurança em relação ao país como um todo, como destino de investimentos, né? E teoricamente muito ruim, porque num tempo em que talvez a gente pudesse tirar proveito, porque não temos muita concorrência, né? Turquia, Rússia, né? O Brasil, se a gente tivesse um mínimo, a gente poderia tomar um pouco mais desse fluxo externo para a gente, né? O que que você acha, Tati? Acho que é um Gera uma. risco maior que o próprio problema, né? Acho que assim, como a gente falou antes, não vai passar a desprivatizar a Petrobras, o Congresso não está disposto a isso. Felizmente, o governo está querendo andar para trás e em busca de mais, é o que vocês falaram, né? Mais cargos, mais poder, mas gera uma insegurança jurídica muito grande, mostra que caminho que sentido que o nosso governo quer trilhar. Isso já aconteceu outras vezes também, teve exemplos no Rio de Janeiro com investimentos que foram dados, depois mudaram as regras no negócio de metrô. Vira e mexe, isso acontece no Brasil, espanta investidor, a gente poderia estar tão melhor do que a gente está hoje. Os caras olham para isso e falam que pena, né? Uma perda de oportunidade enorme. Mas é isso, é a E, mentalidade e aí. essa parece ser uma tendência em vários campos, né? Porque estão, por exemplo, querendo ressuscitar a contribuição sindical, né?
Então, quer Aliás, dizer, acho que isso já está avançado Está ali, no porque está STF. no STF. Eles mudaram o entendimento. Eu não sei nem se depois o parlamento consegue, de alguma forma, combater esse entendimento do STF, que mudaram de opinião agora em relação a isso. Deve ser mais um favorzinho ao nosso iluminado Lula. Então, entrou aí, que é um perigo, né? Quer dizer, tudo que o PT quer agora é reforçar o seu poder aí com os sindicatos e tudo mais. bom, É uma galera, pena. chegamos aqui ao final da nossa pauta. Vamos para a rodada final de bolas dentro e bola fora. Dicas. E aí, Tati, qual é a sua bola dentro e qual é a sua bola fora? Eu não pensei em bola dentro e bola fora, mas eu tenho uma dica Ótimo. de um Então, como eu não seriadinho. pensei em dica nenhuma, a gente se completa aí. Pronto, a gente se complementa. É um seriadinho do Netflix. Gente, é bem bestinha, sabe? Assim, mas para quem se interessa por cultura judaica, Hum. é Casamenteira Judaica, que Que é um é um reality show? reality, é um reality show, Da- e é uma mulher que é casamenteira, uma ortodoxa, que forma casaizinhos Mas e mostra tem um isso, pouco. tem de indiano também, né? Tem um que chama Casamento às Cegas, né? Tem também uma Tem o versão Casamento às indiana. Cegas, que é legal, É, e tem esse que é uma matchmaker que vai fazendo, que é uma casamenteira, que vai apresentando casais de judeus, e tem desde bem reformistas, doidão, hippie, ortodoxos, ultra-ortodoxos. É interessante. Então, achei legal. legal. Boa Vou dica. E tentar aí, achar o nome Xará? aqui. Também, bom, também é que bola fora, eu vou te dizer, tem tanta coisa que Tem é Hoje eu vou, tanto que eu não realmente um consigo negócio hoje eu que vou criar, citar um. inclusive, Não uma tem como, categoria. gente. Eu vou dar uma bola fora e uma bola super fora. É uma categoria. Aí melhor, porque eu não É, consigo pensar em uma só, é muita é. coisa. exato, as coisas estão, é muita coisa, muita coisa. Mas enfim, a minha dica é um filme. Aliás, o Prime tem colocado uns filmes antigos bem legais, e esse eu nunca tinha assistido. Chama Os Infiltrados, é a direção do Porra, Martin Scorsese. bacana pra caramba. Com o Leonardo Ex- DiCaprio. Exatamente, o Foi Jack Nicholson faz um mafioso, né? Sim, E ele introduz um infiltrado que é o Matt Damon é isso aí. na polícia. E ao mesmo tempo a polícia infiltra o Leonardo DiCaprio na turma Do do mafioso. mafioso. É, Então ficam dois infiltrados, um do lado e passando informação, é uma loucura. é bem É legal mesmo. muito legal, é Bem muito legal legal. esse filme. Bela dica. Bom, a minha bola. Casamento à moda judaica, tá? Achei o nome. Casamento à moda judaica. Legal. Ótimo. Bom, a minha bola fora. Agora eu tô na dúvida pra quem eu dou a fora e pra quem eu dou super fora. Vou inverter. A bola fora eu vou dar pro Gilmar Mendes, né? Frequente aqui, que realmente, assim, as suas passagens pelo Brasil, sempre que ele tá no Brasil, é bem marcante, né? Um ministro da Suprema Passagens Corte. pelo Brasil. O ministro, sempre que ele tá pelo Brasil, ele deixa uma marca, né? E realmente as manifestações do ministro se posicionando sobre determinados Vocês viram, temas. desculpa te interromper, mas vocês viram a briga do Barroso, o xingamento do Barroso com o Gilmar Mendes? É, isso foi Não, antigo, né? não, Ah, mas é é antigo? antigo. É antigo, Ah, é você é o pior antigo que. isso. Eu vi Você é o essa Sim. pior. semana. Virou Eu falei, até. Teve gente que fez até gente, música Nossa, disso mas aí. isso, teve baixaria. camiseta. Não foi, Camiseta. isso aí é Lembrava. clássico, É, isso é um clássico. clássico, isso é um clássico. Isso é da época. Aconteceu alguma coisa no Brasil? Só deve ter piorado, né, É. de lá para cá, porque o Aconteceu negócio. alguma coisa no Brasil, eu sei o que é, mas a gente não pode falar, que a gente viu muitas opiniões e muitas posições sendo mudadas, né? No jornalismo, a gente vê. Tem dois jornalistas assim que me chamam, saltam os olhos. Mesmo nas cortes, assim, a gente teve algumas mudanças. Aconteceu alguma coisa que algumas pessoas mudaram de opinião. Em relação às manifestações do ministro Gilmar Mendes aqui de passagem pelo Brasil, foi o seguinte, eu acho que uma opinião simples, né, de um cidadão qualquer, mas acho que o ministro deveria ser um pouco mais comedido e ao se manifestar simpática ou antipaticamente a essa ou aquela pessoa que futuramente pode estar sob seu julgamento, eu acho que
assim, beira o absurdo. É tão assustador para mim que eu fico me perguntando, será que sou eu que estou errado? Sabe que não é aquela coisa que ela te salta os olhos? Você fala, não é possível, deve ser eu que estou errado. Então a minha bola fora vai para ele. A minha bola super fora vai para o senador Randolfo Rodrigues, porque nós conversávamos aqui sobre a questão da banalização, né? Então eu tenho aqui 2 amigos judeus, né? Eu tenho grandes amigos assim, ele publicou uma charge na qual ele comparava o Telegram, né, com um avião nazista, né? Então ali ele mostra algumas coisas, né? Aquela charge diz pouco sobre o que ele pretendeu, mas diz muito sobre ele, diz sobre a ignorância histórica dele, diz sobre a falta de empatia dele com as vítimas do Holocausto, com as suas famílias, né? Muito. É, Banalização, né? diz sobre o baixíssimo nível que ele tem como homem público, né? Na defesa das suas posições. Essa apelação aí é ridícula. Então, assim, uma bola super fora, super fora. Estranho, né? O próprio senador Randolph tem vídeos dele falando aí do ministro Gilmar Mendes com menos simpatia do que tem atualmente. E, bom, a minha bola dentro vai para o Telegram, que se somar ao Google, que teve a coragem de assumir uma posição, ainda que parece que teve que dar uma recuada aí. Mas o simples fato de se posicionar e gerar uma reação tão colérica, né, do governo, mostrou um pouco, deu um aperitivo, né, famoso CQD, né, como queríamos demonstrar, né, do que seria esse PL, né? Porque, assim, raciocinem comigo. Eu vi a Rede Globo e a TV Bandeirantes se manifestarem favoravelmente ao projeto. No que é um direito Isso delas. pode. No que é um direito delas. Se elas estão sendo movidas politicamente, economicamente, é um direito da empresa se manifestar. Eu não entendo por que o Google, o Telegram ou outras empresas qualquer também não poderiam se manifestar democraticamente, especialmente porque, ao final, o Telegram até dá um clique, ó, fale aqui com o seu deputado e tal, então nada mais democrático. Mas a reação colérica do governo foi assustadora e, lamentavelmente, o senador Randolfo Rodrigues, assim, vergonhosamente, trata de forma banal um assunto seríssimo. Essa é a minha bola super fora. E a dica é um filme que eu lembrei esses dias, que é com o Woody Allen, não sei se vocês já assistiram, Trapaceiros. Pô, esse filme é Não. legal pra caramba, eles estão tentando dar um pequeno spoilerzinho. É novo? Não, é de 2000. Adoro o Eles diário. estão, eu também, nossa, demais. Tem um filme dele lá de meados dos anos 70, eu acho, ou dos anos 80, chama Bananas, que é Ah, uma sim, esse é clássico. sensacional, uma sátira aí à esquerda, ao Fidel Castro. Puta, maravilhoso, esse filme é muito legal. Mas esse filme Trapaceiros é o Eu seguinte, preciso ver. ele quer arrombar o banco, ele abre uma sorveteria do lado do banco, e qual é o inconveniente que Ah, eu já acontece? vi, é muito bom. Qual o inconveniente que acontece? A sorveteria vira um puta sucesso. Então é muito legal. É muito bom de assistir esse filme. Fica essa dica aí. Depois de um bate-papo tão pesado, infelizmente, talvez uma dica para aliviar um pouco. Tati, Marcelo, o Vitor teve que sair. Sempre bom encontrar vocês. Até semana que vem. Precisamos discutir se faremos alguma coisa em especial na edição 150. Né? Talvez a gente tenha que desembolsar uma grana, contratar uns figurantes. Se a ideia for fazer alguma coisa ao vivo, eu já tenho até um lugar aqui para alugar. E já tem até Uma a turma aqui. claque. Exatamente, a gente paga direitinho, dá um sanduichinho com suco, paga ali uma coisa para vir uns figurantes, aí a gente coloca uns 2, 3 amigos também. Galera, até semana que vem, sempre bom falar com vocês, tá bom? Falou. Fiquem com Deus, um Obrigada, abraço. gente. Até Valeu, mais. tchau, tchau.